Boa noite, povo da Quinta Igreja, Presbiteriana de São Bernardo do Campo e todos que nos assistem aqui nesse tempo que Deus nos dá. O povo de Deus na encruzilhada é o tema dessa mensagem. E o texto é Jeremias, capítulo 6, e é apenas um versículo. Jeremias 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O ex-presidente, ou presidente da época, Franklin Roosevelt, admitiu que seu país, Estados Unidos, havia perdido o rumo. Ele disse o seguinte: nós não sabemos para onde estamos indo, disse ele, mas estamos a caminho. O nosso país hoje também se encontra numa situação parecida. Sair de casa, quebrar um protocolo, correr o risco de contaminar alguém ou ser contaminado, ou realmente ficar em casa e esperar o que vai acontecer. Jeremias poderia ter dito a mesma coisa sobre o seu povo. Esse povo não sabe para onde vai. Tinham perdido o senso de direção. Estavam desorientados. Mas o profeta mostra para eles o caminho. Olha, ponde-vos à margem do caminho. Fiquem perto do caminho. Vocês não estão longe do caminho. O caminho é a Escritura Sagrada. É o que Deus orienta ao seu povo. E pergunte pelos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? Andai por esse bom caminho, pelo caminho já percorrido, o caminho antigo. E vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Mas o povo dizia, não andaremos. A primeira coisa a se fazer quando nos encontramos numa encruzilhada, ou talvez numa bifurcação, é perguntar o seguinte: estamos verdadeiramente num caminho sem volta? Estamos sem alternativa? Então há uma bifurcação na estrada. Para onde ir? Se você já andou talvez com o GPS, o Google, de repente há uma bifurcação entre você ir para a esquerda ou à direita. Eu vejo muitos carros que param no meio dessa bifurcação, onde tem aquela linha tracejada. O Google muitas vezes não mostra a direção. E a gente às vezes se encontra numa situação assim. O que fazer? O que fazer? O povo de Deus, muito bem antes, já havia reconhecido esse problema de para onde ir. O próprio Elias havia verificado quando eles estavam para adorar Baal ou adorar o Senhor. Ele disse o seguinte: olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. 1 Reis 18, 21. E o profeta, eu digo até o grande líder que era Josué, no capítulo 24, 14 a 15, fala o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor, e com fidelidade deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A igreja evangélica também muitas vezes parece estar numa encruzilhada. Vamos glorificar a Deus em nossa adoração, ou vamos nos entreter, ou vamos nos divertir? Muitas vezes o crente passa uma situação.
Olha, eu tenho o domingo, o dia do meu descanso. É o meu descanso. A palavra de Deus diz o seguinte, Jeremias: olha, procurai o bom caminho e descanse no caminho. Então, a opção seria tirar um mês de férias, passear com a família, ou viajar por aí, ou aproveitar essa oportunidade que você tem para ir para a casa do Senhor, descansar na casa do Senhor. O caminho de Deus ou o caminho da perdição, do entretenimento, da diversão ou da alienação. E a igreja também passa por essa bifurcação. O que fazer neste momento? Alguns falam o seguinte: olha, a igreja tem dinheiro? Ah, tem dinheiro. Deveria pegar o dinheiro e distribuir álcool gel, máscaras, não promover cultos, se reunir. Algumas igrejas já estão querendo se reunir novamente, com os devidos cuidados, preservando os idosos, as pessoas de risco. O que fazer, irmão? O que fazer, irmã? Voltar a congregar? Ou ficar em casa? Ou ficar aguardando essa quarentena acabar? Pense comigo, qual que é a sua opção? Os cristãos devem aprender com o passado, sem viver no passado. O que será que os nossos antigos pais, os profetas, fariam? O que será que os pais apostólicos fariam? Os pais modernos? O que será que o pessoal da nossa época, não nossa época, mas que já passaram, fariam em nosso lugar? Se trancariam em casa? Faria a quarentena? Obedeceriam à ordem do governador ou do presidente? Olha, a vereda antiga é o bom caminho. Será que eu ir para a rua, me arriscar, isso há algum louvor? Será que isso há uma boa fama? O apóstolo Paulo nos diz: tudo que é de boa fama, tudo que algum louvor exista, nisso pensai. Jesus é o caminho, é verdade e a vida, isso que ensina a Escritura. Jesus, ele apontou o caminho. Pense bem, irmão, neste momento, nessa bifurcação que estamos vivendo. Seria melhor nos arriscar? Achar que esse vírus é uma simples gripezinha? Ou será levarmos sério que ela é uma gripe muito forte, uma doença? Será que vamos ficar por tempo indeterminado? Ou vamos realmente nos arriscar, voltar a congregar? Ou ficarmos como está? Olha, muitos irmãos estão se enfraquecendo já. Já estavam fracos. Estão achando que a igreja não tem fé. Mas a igreja está unida? Você está orando na sua casa de verdade? Você está acompanhando os cultos ou as meditações dos pastores, dos mestres, dos professores? Você continua realmente a se preocupar com o combate ao vírus? O vírus vem do pecado, vem de uma condição humana decaída. Olha, não adianta só nós guardarmos as devidas precauções. Temos ainda que lutar contra o pecado. Se há um governo que quer proteger os pobres, ou os ricos, ou os empresários, não sei, olha, qual que é a sua parte? Você também está numa bifurcação. E qualquer passo que você traçar aí, você vai ter alguma consequência. Espero que você olhe para o bom caminho. Qual que é o bom caminho? Aquilo que a palavra nos diz. A palavra nos diz para sermos prudentes, fugirmos da aparência do mal. Eu não estou aqui convidando você para você voltar a trabalhar, voltar a estudar, você voltar a congregar, mas pense antes de tomar qualquer atitude ou ação. Pergunte aos antigos. Pergunte àqueles que sabem sobre as infecções, a medicina, àqueles que talvez já passaram por alguma epidemia, o que fizeram? Tomaram alguma atitude precipitada ou ficaram esperando realmente a onda passar? Que o Senhor te abençoe, o Senhor te ajude, que Ele aponte para você qual que é o caminho. Será que você pode voltar à sua atividade? Será que você deve obedecer às autoridades? Será que você deve estar sensível à vontade de Deus? Certamente é a vontade de Deus. Que Deus te guarde, Deus te abençoe. Amém.